Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão passando de quarentena? Estão fazendo as atividades todas? Estão normais? Vocês estão se sentindo bem? Como que está sendo para vocês? Para mim foi bem complicado esse momento. Inicialmente foi bem tranquilo, mas depois foi ficando pesado. E olha só, teve mudanças, né? Eu pintei o cabelo de azul, depois eu pintar de outra cor. Mas enfim, é, hoje vai ser a nossa primeira aula seguindo o currículo de artes visuais, sem aquele momento de acolhida. E a gente vai fazer uma pequena revisão, uma revisão bem rápida do conteúdo do primeiro bimestre desse ano. Na próxima aula a gente faz uma revisão rápida também do conteúdo do segundo bimestre desse ano. Então, esse semestre não. No semestre passado, a gente estudou alguns tópicos mais importantes. Eu vou listar alguns deles e vou comentando com vocês um por um. Ah, e outra coisa, esse vídeo eu vou mandar no grupo, mas o próximo vídeo da semana que vem eu já vou subir ele para o YouTube e mando só o link, porque aí fica mais fácil para vocês assistirem, né? Não vai consumir a memória do celular de vocês. Mas voltando ao conteúdo, no primeiro bimestre a gente viu os elementos das linguagens visuais, como a linha, o ponto, a forma, a cor, o espaço, a textura e etc. E a gente viu que esses desenhos, esses elementos, sozinhos não têm muito significado. Às vezes até tem, mas não com toda aquele contexto de significados que eles têm dentro de uma composição, dentro de uma obra de arte. A gente viu principalmente o sentido, a sensação que as formas trazem. Por exemplo, o círculo traz uma sensação de continuidade, de equilíbrio e de evolução. O quadrado, ele traz aquela ideia de solidez, de confiança. E o triângulo já traz uma ideia de evolução, de leveza. E além disso, a gente viu o significado das cores, né? Vimos, por exemplo, que o vermelho traz uma sensação de fome, uma sensação de êxtase, né? A pessoa se sente animada quando vê coisas vermelhas. O amarelo traz a sensação de fome, de sede, né? De sede, de energia, de calor, entre outras. O azul traz a tranquilidade, uma coisa mais serena, mais leve. Aí a gente faz uma relação direta com o céu, com o mar, que são cores mais tranquilas, são elementos mais tranquilos, elementos mais de paz. E é uma cor fria, né? É uma cor que traz essas sensações de leveza, às vezes até de depressão. Mas é isso. Então a gente viu que combinando todos esses elementos dá uma riqueza enorme dentro de uma composição. Aí, em seguida, a gente conseguiu combinar vários tópicos de uma vez só. Por exemplo, a gente viu materialidades e imaterialidades, formas de expressão artística. Aí, dentro desse tópico, a gente viu o desenho de Paul Klee, que é aquele desenho contínuo, sem que ele tire a mão, que ele tire a caneta de cima da folha. Então, ele faz todo um desenho sem soltar a caneta. É uma linha contínua, é a mesma linha que faz todo o desenho. A gente viu as intervenções artísticas, né? Como as de Tomi Otaki, que ela cria aquela escultura em vermelho, que é uma forma bem orgânica, né? Bem cheia de curvas, não tem nada de quadradinho, cestinho. Não é um padrão, ela não segue muito um padrão. É uma escultura vermelha e pesada, né? Ela é bem densa. O vermelho também traz uma ideia de intensidade,
mas ainda assim, pela forma como a escultura está disposta, pelo movimento, pela sensação de movimento que a escultura dá, ela ainda traz uma leveza muito grande, mesmo sendo um material denso, pesado e numa cor intensa como o vermelho. Então, a Tomi Otaki soube fazer essa brincadeirinha e trabalhar tanto com os elementos da forma, com os elementos das cores e através de uma intervenção num espaço, né? A gente viu em seguida um elemento imaterial, né? Que foram as performances. Dentro das performances artísticas, a gente viu o trabalho de Hélio Oiticica, que trabalhou com os parangolês. Lembram daquelas roupas que ele dançava? Eram umas roupas bem soltas, num formato bem orgânico também e bem diferente mesmo. A ideia do Hélio Oiticica era trabalhar ao mesmo tempo todos os elementos. Então, ele traz naquela roupa a sensação de cor, né? Porque são coloridas, são bem coloridas. Brincam com essa sensação de cor, brincam com essa sensação de forma. E ainda tem toda aquela performance, né? Porque Hélio Oiticica fala que a obra dos parangolês, para estar completa, ela necessitava que alguém estivesse vestindo-a e dançando com ela. Então não era uma obra para ficar pendurada, exposta no museu. Era uma obra para ser vestida e ser interagida, né? Precisava da interação do público com ela. Em seguida a gente viu alguns contextos e práticas, estilos visuais. Aí a gente começou a analisar diferentes estilos artísticos. Aí novamente a gente trabalhou com os mesmos artistas, Hélio Oiticica, Paul Klee e Tomi Otaka. Posteriormente a gente viu os elementos das linguagens, como por exemplo, reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais e técnicas tradicionais alternativas. De novo, a gente trabalhou com Hélio Oiticica, Paul Klee e Tomi Otaki. Por quê? Os suportes são o material que a pessoa usa para fazer a obra. Então, o suporte do Hélio Oiticica era o papel. A técnica que ele usava era o desenho, mais específico um desenho de traço contínuo, né? Onde ele não tirava a caneta do papel. E mesmo assim ainda desenvolvia alguns desenhos cheios de formas e com um novo significado, né, para o desenho. A Tomi Otaki, ela é uma artista, né, não sei se morreu, não lembro agora, brasileira, naturalizada brasileira, mas tem origens asiáticas, né, japonesas, na verdade. Ela usou como suporte várias coisas. Eu mostrei para vocês algumas pinturas dela, que ela trabalhava principalmente formas geométricas e cores. Então, por exemplo, tem uma que é só um círculo vermelho numa imagem com algumas manchas. Tem uma outra que são manchas negras, uma sobreposta à outra, e isso é uma pintura, são pinturas, né? Então o suporte é a tela, ela usa como técnica pintura. Se não me engano, trabalha tanto com aquarela quanto tinta acrílica e tinta óleo. A aquarela é uma tinta que a gente dilui na água e usa ela bem aguada mesmo, sobre um papel grosso, um papel de gramatura acima de 300, e vai brincando, brincando com as manchas, né? Deixa a água correr mais livremente. É um trabalho mais leve e com menos rigidez. Um exemplo de aquarela que a gente viu foi aquele filme que a gente viu O Conto da Princesa Kaguya. Ele foi desenvolvido com aquarela
E também usaram outras técnicas, tipo pastel oleoso, pastel seco, que é um tipo de giz de cera que solta muito mais pigmento. E ele também dá mais leveza ao traço e ele também dá mais falhas. Então não fica aquela coisa encerada, parecendo esse fundo da parede aqui. Fica uma coisa mais cheia de buraquinhos em branco, buraquinhos que mostram a superfície do papel. E além disso, a mesma artista Tomi Otaki trabalhou também com esculturas, né? Então a técnica era escultura e o material era diverso, trabalhou tanto com concreto quanto com um plástico mais resistente. O Elliot Sica, ele é um artista performático, então no caso do parangolé, né? Porque ele também trabalha muito em instalações, que é o mesmo que é um dos estilos de Tomi Otaki. Mas voltando ao Hélio, ele tem algumas instalações bem interessantes, bem diferentes, onde ele cria tipo um cenário, uma estrutura de uma casa. Só que as paredes não são conectadas e são todas coloridas e dispostas em formatos diferentes. E também não tem o teto. Mas o trabalho mais famoso do Elliot Sica é realmente os parangolés. O que são os parangolés? Aquelas roupas coloridas feitas para o público interagir e dançar com elas. Os parangolés, então, ela utiliza de costura, moda, tecido, tudo uma vez só. Então, é uma técnica material e imaterial, porque a roupa é uma técnica artística material. Ele utilizou técnicas artísticas materiais para desenvolver a roupa, que combina então cores, formas e texturas diferentes. Mas para a obra estar completa, como ele disse, precisava de uma interação com o público, precisava da dança. Então, a dança já entra num contexto artístico das imaterialidades. Então, a dança e a performance são imaterialidades, enquanto que as roupas já são elementos artísticos materiais. A gente viu também, por último, como a arte interage com 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos humanos? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Tem uma artista que eu não me lembro o nome, ela também tem origem japonesa, e ela cria mesas decoradas. Algumas dessas mesas são decoradas com esculturas em formas geométricas, e outras ela decorou uma mesa todinha. Na verdade, não foi uma decoração, foi uma composição com peças de comida japonesa. Então estava cheio de sushi, sashimi, entre outros elementos da culinária japonesa. Ficaram bem dispostos na mesa, bem bonitos. E após a mesa estar pronta, as pessoas fotografarem e apreciarem a estética da obra, elas puderam comer a obra. Então elas comeram todas as peças de comida que estavam sobre a mesa. Então essa artista trabalhou tanto elementos visuais como o paladar, né? O paladar e o tato. E também o olfato, porque tinha cheiro. Então ela conseguiu combinar visão, olfato e paladar ao mesmo tempo. E o tato. Então ela conseguiu trabalhar 4 sentidos de uma só vez. Tomi Otaki, ela trabalha com o sentido da visão. Acho que é visão só. As obras dela são bem visuais mesmo. Paul Klee também trabalha com visões. Tomi Otaki também trabalha com tato, né? Porque as obras são interativas, você pode tocar e interagir com a obra. Não tem tanta flexibilidade, mas ainda tem o tato.
Já o Elliott Sica, ele trabalhou com os elementos, com os sentidos da visão, do tato e da performance, né? Que não é um sentido em si, mas traz outras sensações, né? Então tem uma interação com... tem um outro tipo de percepção de obra artística, mas realmente ele trabalhou só com a visão e com o tato nessa obra. Em outras ele trabalhou outros elementos. Ele tem algumas instalações. O que são as instalações? Instalações são obras feitas em um cômodo ou ar livre que você tem, que está repleta de elementos visuais, mas tem um volume, tem textura, tem alguns sons. Então, instalação são obras artísticas que trabalham com o preenchimento de um espaço e ainda trabalha com esses outros sentidos, visão, audição e tato, principalmente, também o paladar e o olfato. Então, instalação pode trabalhar os 5 sentidos de uma vez só. Uma das instalações de Elliott Sica, ele faz umas obras bem orgânicas, eu vou mandar foto para vocês, em que as pessoas podiam tocar, podiam brincar com a obra, podiam mexer na obra, mexer de lugar. E em outras, ele faz tipo um casulo de um tecido bem macio que a pessoa podia entrar e ficar lá, sentindo-se, experimentando aquela sensação de estar envolto naquele material, naquelas texturas diferentes. Tem também alguns bancos, uns estilos de puff, tudo combinado na mesma instalação. Eu vou mandar foto para vocês entenderem. Então, nesse primeiro bimestre, a gente conseguiu combinar todos esses tópicos da BNCC. Então, a gente viu materialidades e imaterialidades, os elementos básicos constitutivos das artes visuais, estilos artísticos diferentes. A gente viu suportes e ferramentas materiais e técnicas artísticas tradicionais e alternativas. Também vimos técnicas contemporâneas e também alternativas, né, como da performance e da instalação. E a gente ainda viu como que alguns artistas trabalham com os 5 elementos, os 5 sentidos nas suas obras. Então, nesse primeiro bimestre, estudando basicamente Paul Klee, Tomi Otaki e Elliott Sica, a gente conseguiu trabalhar todos esses tópicos. Eu vou mandar algumas perguntinhas para vocês agora. Então assistam um vídeo e respondam as perguntas, beleza? Bom estudo para vocês, bom resto de tarde e até semana que vem.